para você ligado na programação da TV Unifev, começa agora o programa Meio de Campo, o ponto de encontro do esporte votuporanguense. Seguindo em quarentena, seguindo as recomendações, não estamos nos reunindo como de costume. A aglomeração é de ideia, de calor humano e de pensamento, graças à tecnologia, né? Hoje, mais uma vez, a nossa transmissão via Skype, com o professor Toninho, Antônio Benjamin, Paulo Emura e Léo Caporalini, nossos amigos comentaristas do programa Meio de Campo. E desejo a vocês uma excelente noite. Obrigado mais uma vez pela participação. E o pessoal de casa também, que, aliás, vou falar, em semana passada repercutiu muito. Recebi muitas mensagens do nosso programa mostrando os 5 gols, na nossa opinião, mais bonitos desses 11 anos de votuporanguense. Boa noite para você, Paulo Emura. Boa noite a todos os ouvintes, os espectadores que estão nos assistindo. Boa noite à mesa composta aí por você, Josiano, Toninho e Léo Caporalini. O Léo parece estar em convalescência, mas nós estamos torcendo para você ficar bom, tá? E Paulo, o Léo está lesionado, né? Machucou o joelho, Léo. Mas mesmo assim, apesar de estar em recuperação, está aqui com a gente hoje para bater esse papo. É isso aí, valeu, Josiano. Boa noite, Toninho, Paulo também. Obrigado pelas mensagens de apoio. Obrigado também, mais uma vez, pelo convite para participar aqui do programa Meio de Campo. Há mais ou menos um ano eu acabei lesionando o joelho jogando bola, né? Deixei a cirurgia um pouco mais para frente. Tive uma lesão na LCA, né? Ligamento cruzado anterior. O Toninho é professor de educação física, ele também deve saber até mais. Mas operei, estou melhorando. O pós-operatório é um pouco ruim, mas estamos indo, e hoje aqui no programa a gente vai falar muita coisa. O papo da semana passada estava bastante legal sobre essas diferenças do futebol antigo em relação ao futebol atual, também sobre a Associação Atlética Votuporanguense, a Votuporanguense como um todo. Enfim, tem muito assunto e, mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui no programa Meio de Campo. É isso aí, Léo. Obrigado mais uma vez. E Toninho está aqui também. Toninho, que é um dos torcedores que eu conheço mais apaixonados pela Votuporanguense. Aliás, tem 3 aí, viu? Toninho, Paulo Emura e Léo. O pessoal acompanha, torce, fica bravo e fica muito feliz quando vence também, né, Toninho? Você também, que você dá burro nos outros também. Quando a gente está fazendo o jogo, o nego dá burro no estômago, dá tudo na gente. Né? Tapa em copo d'água, por aí vai. Boa noite a todos aí, Josiano, Paulo, Léo, boa recuperação. É uma recuperação que requer um pouquinho de cuidado aí, mas logo, logo você está de volta. E eu acho que nós estamos em 4 torcedores aqui fanáticos pela Votuporanguense, e eu acho que é isso que dá uma liga legal para o programa. A gente fala do que a gente mais gosta, né? Futebol e o que a gente é apaixonado, que é o CAV. É isso aí. E semana passada, já só recapitulando, né? A gente teve... falamos vários assuntos, essa questão da quarentena, como que a gente está passando por isso, mas o nosso comentário principal foi para a gente eleger os melhores gols do CAV, né? E ficou muito bacana aquele top 5, que já está, inclusive, no YouTube, o canal Memória Alvinegra, que eu estou devendo mais vídeos, mas tem um material aqui, show para os próximos dias e semanas aí para ser divulgado. E durante o papo, né, o Toninho fez uma pergunta para o Paulo Emura, que a gente não conseguiu colocar no ar por conta do tempo, né, Toninho? Gostaria que você repetisse, porque criou um debate aqui que o telespectador não viu, mas muito interessante, sobre o futebol. Os 2 exemplos, de Associação Atlética Votuporanguense e de CAV. Futebol das antigas, futebol da atualidade, né, Toninho? A pergunta que eu fiz para o Paulo, e ele foi muito feliz no começo da resposta, e a gente viu que ia dar um debate muito amplo, né? E legal, por enquanto, pensando até nisso, a gente trouxe para esse programa, é que, assim, os jogadores de hoje jogavam na década de 70, 60 e 80, e os jogadores das décadas de 60, 70, 80 jogavam no futebol de hoje? Essa foi a pergunta que eu fiz para o Paulo. Eu vou também, responder. né? Será que os jogadores de agora se sairiam bem também
naquele futebol dos anos 60? Paulo Lemura. Eu vou responder naquela que você não deu para colocar no ar, então eu vou responder agora. São duas fases totalmente distintas. A fase da década de 60, 70 e até 80 foi a fase do futebol clássico, futebol de talento, jogadores talentosos como Pelé e Companhia Limitada. Não vou citar porque tinha muito, né? E aí, hoje, o futebol é mais futebol força e alguns dos jogadores que estão aí com talento, são poucos, né? Que valem milhões. O R7, o Neymar e assim vai. Só que tem um problema. Os jogadores daquela época não jogariam na época de hoje, porque é totalmente diferente a fase. E os jogadores de hoje não jogariam naquela época, porque são fases distintas. Hoje o futebol é futebol força, e lá atrás era futebol talentoso, só que jogava quem tinha talento, quem sabia jogar mesmo realmente o futebol. E hoje, com a tecnologia avançada e tal, o pessoal tem muita coisa a acrescentar e o futebol virou mais um futebol força, velocidade, colocada juntamente com os talentos, que são poucos os jogadores talentosos, mas ainda existem os talentos. E realmente são duas fases distintas que não tem jeito de comparar e não tem jeito de colocar junto. Então, aí é um debate porque é complicado comparar, né? O legal disso é que o pensamento vai longe. Vou dar um exemplo aqui de pergunta. Será que o jogador da década de 60 teria muita dificuldade para jogar o futebol atual? E será que o jogador do futebol atual iria ficar na roda dos jogadores, não ia nem ver a cor da bola com os jogadores de 1960 e talvez depois sobressair na forma física? Enfim, é assunto para a gente comentar, mas antes, convidar o nosso telespectador para que participe também. Deixe lá no Facebook da Rádio TV Unifev a sua opinião. E eu vou pedir para a nossa edição colocar uma foto aí que o Paulo Lemura mandou para a gente. Olha só, falando em futebol antigo, futebol da Era de Ouro de Votuporanga, essa foto ele mandou aqui para a gente, presidente Carlos Márcio Junqueira, né, que faleceu recentemente, ex-presidente da Associação Atlética Votuporanguense. Também na foto, Flavião, Hércio, Pita, Elmo, Bidão, Adilson, Neves, Sérgio, Sapucaia, Ivo e Lupércio. É isso, Paulo Lemura? Isso. Fala pra gente, onde você arrumou essa foto? Essa foto eu estive com o Silvinho Ferrari, que hoje está ainda vivo, né? Tranquilo, com quase 70 anos, e é muito amigo da gente. E essa pessoa aí jogou entre a parte amadora, que naquela época tinha amador, e o profissional. Ele ficou 10 anos na Associação Atlética Votuporanguense. Jogou ao lado de Fifi, Pita, esses grandes nomes, Vilmar, Elma, esse pessoal todo aí. Então, Raimundinho, né, que não podemos esquecer do goleiro que ficou mais famoso, foi Raimundinho em Votuporanga. E aí ele me forneceu isso aí, e eu lembrei essa foto, a hora que eu vi, eu fiquei bastante comovido pelo presidente Carlos Márcio de Castro Junqueira, que nos deixou semana retrasada, parece uns 15 dias atrás, e faleceu aí em Goiânia. E eu lembrei dele e falei, vou mandar essa foto em lembrança ao presidente, que foi várias vezes presidente. Não foi uma vez, não. Acho que foi umas 5, 6 vezes presidente da Votuporanguense. Quando precisava do Carlos Márcio, corria lá, o Carlos Márcio pegava a presidência. E ele era um presidente, assim, muito ativo, que, além de ele ser presidente, ele entrava dentro do vestiário. Não posso falar os bastidores mais. Um abraço. Aí, Paulo Lemura. Tem história, hein, Paulo Lemura? E é isso aí, né? E com aliás, aproveitar, né? O Ferrari, você conversou, sim. E também Virgílio, né? Virgílio. A gente está conversando para, em breve, a gente vai até pedir licença para o Toninho e para o Léo, né? Para chamar esse pessoal aqui junto com o Paulo Lemura e fazer um programa especial da Associação Atlética Votuporanguense. E eu vou ficar ali só, né, deixar as feras falarem. Do mesmo jeito que eu quero fazer um programa também com algumas feras da SEV e a participação do Toninho e deixar Paulo Lemura e Léo curtindo isso daí. Mas vou voltar para o tema do nosso debate,
porque o tempo passa rápido aqui no nosso programa. Léo Caporalini, na semana passada você também deu sua opinião sobre essa questão, justamente a questão física, né? Foi bem levantada aqui também. Paulo Lemura, eu lembro que ele chegou a comentar sobre a falta de camisa 10, né? De meia esquerda, habilidoso. Como é que você vê hoje essa diferença do futebol que a gente viu aí por fita, por YouTube, futebol mais antigo, clássico, para o futebol moderno? A diferença, Josiano, é mais ou menos da seguinte maneira. O futebol hoje se tornou uma maneira mais eficiente. Virou tá de um jeito mais eficiente, mais resultadista, que sempre busca o resultado. Antigamente, pelo que eu não conseguia acompanhar, o Paulo sim, mas era um futebol mais de talento, que os jogadores mais talentosos sobressaíam aos times, teoricamente, naquela época, mais técnicos, que tinham melhores treinadores, como é o caso da Alemanha, que naquela época já tinha uma equipe taticamente um pouco mais evoluída em relação às equipes sul-americanas, mas que, por exemplo, na Copa do Mundo, até 1970, só dava seleções em que o talento sobressaía a essa técnica, a esse preparo físico. E a partir da Copa do Mundo de 1974, que a Alemanha venceu, a partir dali, a gente observa um divisor de águas no futebol. Que a partir daquele momento virou um futebol mais pragmático, que privilegia, que defesas acabam sobressaindo até os ataques. Foi a Copa que o Kaiser, né, o Beckenbauer, acabou se destacando. E depois dali começou esse futebol mais técnico, de mais preparo físico, e o futebol de talento, em que a gente observava Pelé, entre outros grandes jogadores da seleção brasileira, Gerson, Tostão, até um pouco antes, Puskás na Hungria também, né? Na época que a Hungria sempre se destacava, era aquele futebol mais de talento. Hoje em dia, Josiano, o que a gente observa? Um Flamengo aqui desleixando em território brasileiro. É lógico, tem uma grande equipe, mas por trás dessa grande equipe, dos talentos individuais desses jogadores, a gente observa uma preparação muito grande, é uma preparação enorme em cima desses que ali estão jogando, né? O Abel Braga foi pegar o Flamengo no passado, não virou nada. Depois o Jorge Jesus assumiu e virou toda essa seleção que a gente tem no Flamengo de hoje. Então a diferença no futebol, basicamente, para deixar evidente, é a questão do preparo físico. Hoje, times que se preparam mais, times que estudam mais, sobressaem aqueles que têm mais talento. Semana passada eu até disse que o Flamengo, que foi campeão brasileiro do ano passado, provavelmente seria campeão da Copa de 70. Não que o time do Brasil fosse pior do que o Flamengo de 2019. Isso é óbvio que não. A seleção brasileira de 1970 é o maior time de todos os tempos, isso indiscutivelmente. Mas o preparo, infelizmente, porque eu queria ter pegado um futebol de mais talento, sobressai ao talento individual. Então, a gente vai debater mais disso, já vou ter que chamar um intervalo, já foi um bloco, a gente vai chamar um intervalo e já na sequência tem mais debate aqui, vamos falar sobre essa comparação. Estamos de volta com o programa Meio de Campo e rapidamente retornar ao nosso debate. Paulo Lemura pediu a palavra, o Toninho quer falar também. O Léo comparou, né, lembrou a seleção da Alemanha de 1974 com Sepp Maier, com Beckenbauer, com Gerd Müller, que por muito tempo foi artilheiro de todas as Copas, mas é aquela coisa, aquele futebol forte, frio, e que ganhava na força, ganhava na bola aérea. Tinha um pouco de talento, sim, como sempre, a Alemanha, mas diferente das outras seleções. E depois, Paulo Lemura, a gente viu em 82 uma seleção, além da de 70, tão habilidosa, com jogadores habilidosos quanto, né? Que o talento ainda prevalecia, né? Mas aí já começou a mudar tudo. O Léo colocou muito bem. A partir de 74, a Alemanha já começou a mudar algumas coisas e começou a aparecer. E o Brasil ficou meio parado. Da Holanda. Ganhou a final da Holanda, que é o carrossel holandês do Cruyff. Aí, o carrossel holandês, mas aí você vê o talento ficando para trás
numa era totalmente diferente. Então, 82 já mudou tudo, o Brasil já começou com overlap, não sei o quê, o Toninho que pode falar mais disso, que é o estudioso na matéria, que é professor também, né, Toninho? Então, aí mudou tudo essa condição de jogos aí, com mais velocidade, mais preparo físico, e juntamente com o talento, que o talento foi desaparecendo um pouco, mas ainda tem muito jogador talentoso jogando hoje. Toninho, você acha que a Copa de 70 foi a última que o talento venceu a força, a organização tática? Ô, Luciano, tem muitas coisas para ser debatidas em cima disso daí. Tá? A gente pega na Copa de 70, que a gente está falando, batendo muito em cima disso aí, o time de 70. Se você pegar a comissão da Copa de 70, era treinador, preparador físico, preparador de goleiro, massagista e só, certo? Hoje a gente tem, na comissão técnica, você pega um time do CAV, hoje tem quase 15 integrantes de comissão técnica. Então, eu não sei se o time de 70 foi o último título do futebol arte, mas eu posso garantir que foi a última Copa de um futebol leve. Hoje, os jogadores trabalham muito mais força do que técnica, né? Hoje, você não se vê em treino de futebol chute a gol. Hoje, você não se vê em treino de futebol, em equipes, o trabalho de marcação, domínio de bola, essas coisas. Hoje, o que predomina no futebol hoje? A força. E com experiência de quem acompanha muitos treinos, Toninho, muita jogada de bola aérea. Muito ensaio de bola aérea, bola parada, escanteio, falta. Ó, vou concluir meu raciocínio. Antigamente, eu cresci nem tanto, mas convivi no estádio Plínio Marinho antigo, porque eu tinha um tio que era cozinheiro da equipe da Votuporanguense, da Alvinegra, da Associação Atlética Votuporanguense. O treino deles, e o Paulo está aí para não deixar eu mentir, na década de 80, eu falo, eles saíam dali do Plínio Marinho, corriam até o Horto Florestal, voltava correndo, subia as arquibancadas do estádio, pulando, correndo e descia. Hoje você não faz isso. Hoje o preparador físico que faz isso, ele é demitido na hora, porque a lesão vem mesmo. E então, o recurso é diferente. Aquele debate que a gente estava gostoso, o time de hoje jogava na década de 80, o time de 80 jogava na década de hoje. Não. Porque na década de 80, na década de 70, na década de 60, predominava muito a técnica. A pessoa jogava, o atleta jogava porque ele era bom de futebol. Garrincha é prova disso. O Pelé é prova disso. Ditado que eu levo assim, ó, para mim, em toda a minha vida de esportista e levo para o futebol de hoje, o ditado é: o medo de vencer, o medo de perder tira a sua chance de vencer. Não adianta a gente ter posse de bola e não ter resultados. Hoje o futebol está assim. A posse de bola ganha jogo, posse de bola ganha jogo, posse de bola ganha jogo, mas não dá um chute no gol. O que adianta você ter 70% de posse de bola e não dar um chute no gol? O que será que é mais... O que é mais bonito a gente sabe, né? Que é o futebol ali que o Paulo Lemura viveu bem ali tanto aqui da Associação Atlética, do Santos do Pelé dele. O que é mais bonito a gente sabe. Mas e aí, qual levaria melhor? Olha, Luciano, na minha opinião, e infelizmente, uma opinião que acho que não deveria nem ter muita discussão, acho que o futebol atual sobressai tranquilamente ao futebol antigamente. Não que eu prefiro o futebol atual, acho que todo mundo deixou bem claro aqui que aquele futebol antigo, que o talento dos jogadores era evidente, que a gente via aqueles jogaços, tinha muito jogo que terminava com 4x4, 5x5, 3x3. Hoje é muito raro acontecer isso, justamente porque as defesas acabaram evoluindo bastante. Mas o futebol de hoje,
dessa maneira de estudar as partidas. Hoje a gente tem analista de desempenho, a gente tem um analista para cada função tática dentro da esfera do jogo. Sabe, você tem muito mais estudo sobre o futebol. Antigamente você não tinha isso. Olha, Lemura, a gente vai ter que ir para as considerações finais já, Paulo. Passa muito rápido. Eu vou fazer uma pergunta para você para terminar, viu, Paulo? Quem venceria um jogo? Então vamos lá, Votuporanguense de 74 ou o CAV de 2020 que jogou a Série A2? Então são duas perguntas, Paulo. A minha pergunta para o Paulo é a seguinte: Felipe Melo jogava em 70 ou não? Nunca. Não jogava. Porque ele ia levar a bola no meio das pernas toda hora que ele ia no jogador. O jogador tacava no meio das pernas e pegava do outro lado, ou puxava a bola, dava um elástico nele, ele já caía e já fazia falta. Mas jogava desde a base de zagueiro, não ia jogar no meio de campo, não. Igual agora a carreira tá jogando da zaga. Agora do Josiano. Para jogar no meio de campo é diferente. A outra pergunta do Josiano é o seguinte: eu fui bem claro. São duas épocas totalmente distintas, não tem comparação, eu não posso comparar a época do talento com a época do futebol força, juntamente com o futebol de talento, que são poucos e raríssimos jogadores que tem aí. Então, são duas fases totalmente distintas que eu não vou nem opinar, porque não tem condição de opinar. São jogadores de talento totalmente diferentes e de épocas totalmente diferentes, com aquilo que o Léo concluiu, colocando aí, que é a força já de estudos, as coisas, tem um monte de coisas, analista de não sei o quê. Naquela época, o cara catava o calção, a camisa e a meia, chuteira e calçava e saía correndo para o campo. Tá certo, a gente vai ter que terminar, mas olha só, eu tenho certeza que o nosso telespectador tem um monte de coisa para comentar sobre isso. Em breve o programa vai estar no Facebook da Rádio TV Unifeb. Eu quero ver lá o seu comentário. Toninho, Léo, Paulo Lemura, muito obrigado pelo debate. Passou muito rápido. Eu sinto que a gente não falou ainda nem 10% do que gostaria de falar sobre o tema. A gente está com saudade do programa de uma hora ao vivo. Nossa, muita saudade. Muita saudade mesmo. E eu espero que isso volte logo para a gente estar no estúdio, batendo aquele papo, recebendo as pessoas, o carinho das pessoas, as pessoas mandando mensagem para a gente. Paulo manda um abraço para o Vinícius aí, que eu vi ele passando por aí. Então, a gente espera que isso tudo passe logo e a gente volta à normalidade sempre. Valeu, obrigado. Um abraço a todos, um abraço aos telespectadores. E eu acho que a gente tem muito assunto para falar a respeito disso aí, porque nós estamos falando de 50, 60 anos atrás. O futebol evoluiu bastante e a gente fica feliz pela essa evolução, né, Léo? Porque o Léo é um grande estudioso na matéria, que estuda Champions League, não sei o quê, quer dizer, está bem atualizado. E a gente fica muito feliz de ter eras diferentes. Josiano já uma era, Toninho uma era diferente, Josiano, depois Léo. Então, e eu sou um remanescente ainda aí, da época de 60. Então, gloriosa. É gostoso demais. É isso aí. Um abraço a todos. É isso aí, valeu, Josiano, Paulo, Toninho. Para finalizar, eu vou ficar mais com a resposta do Paulo do que com a minha própria resposta em relação a qual time é melhor em cada época. Porque, para a gente não cometer nenhuma injustiça, é melhor dizer que é impossível comparar times de cada época, porque o futebol evoluiu bastante, mudou bastante, mas no nosso coração a gente sabe, prefere que os times antigamente, o charme do futebol antigamente, sobressai ao atual. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu. E eu vou terminar cornetando, né? Para mim, qualquer time aí de qualquer época seria melhor do que a Votuporanguense dessa Série A2, que foi só decepção e atuação ruim. Mas eu com o joelhinho machucado. Vamos lá, né? Vamos lá. Tem que ter aquela corneta para acabar o programa com tudo, né? Porque sofremos esse ano, hein, gente? Meu Deus do céu. Nunca foi ainda, hein? Então. Vamos ver o que vai acontecer. Boa noite a todos. O programa Meio de Campo fica por aqui. Então, vai no Facebook. Esperamos a sua opinião. Tchau, tchau.